me chamo Kelly Boat, sou ginecologista e obstetra aqui na cidade de Gramado e hoje convidei a minha amiga, fisioterapeuta pélvica e doula, Ana. Muito prazer. Para vir aqui pra gente conversar sobre disfunções sexuais. Ana, bem-vinda! Te apresenta pra gente, amiga. Eu sou Ana Lando, sou fisioterapeuta pélvica e doula. Eu sou mãe da Giovana e do Guilherme, apaixonada pela minha família, esposa do Vinícius. E eu amo trabalhar com mulheres, assim como a Kelly. A gente tem uma paixão por servir, né, Kelly? Sim. As mulheres. E a honra tá aqui. Muito obrigada. Obrigada, amor. Bom, a gente vai falar sobre disfunções sexuais hoje com um enfoque também na fisiopélvica, né, Ana? Porque quando a gente fala em disfunções sexuais, o que são? Gente, disfunções sexuais são alterações, né, insatisfação na nossa vida sexual que duram pelo menos mais do que 6 meses, né? Porque senão é uma coisa, pode ser uma coisa passageira, enfim. Quando essa disfunção, essa insatisfação, ela perdura por 6 meses ou mais, aí a gente considera que sim, essa paciente ela merece uma atenção especializada. As causas das disfunções sexuais, elas são multifatoriais, né? Elas podem estar relacionadas com patologias prévias, com problemas no relacionamento, enfim, que por vezes a gente só consegue resolver com um profissional, quando a gente precisa tratar problemas físicos, e na psicoterapia, às vezes, né? Então, quando a gente fala de disfunção sexual, ela tem que ser tratada por uma equipe multiprofissional, né? O ginecologista, preferencialmente um ginecologista com especialidade em sexualidade, porque muitas vezes não tem a formação adequada, né? Um ginecologista ou até um clínico geral não é o profissional ideal para tratar isso, né? É melhor que o profissional realmente tenha um enfoque em sexualidade. Mais a fisioterapeuta pélvica, mais a psicóloga, né? Então, e tu percebe muita demanda no teu consultório, Ana? Sim, hoje a queixa que eu mais tenho no consultório é a disfunção sexual, né? E disfunção é aquilo que não funciona como deveria. Então, desde a parte de lubrificação, de ardência, e tem pacientes que chegam até mim porque não conseguem coletar um pré-câncer, né, Kelly? Isso é algo, básico, é essencial para nossa qualidade de vida. Não pode doer. Não pode doer, Tem um incômodo ali, mas não pode doer, né? Então, é a queixa que eu mais tenho hoje no consultório. Em artigos científicos, o que a gente encontra? 90% das mulheres têm alguma queixa. Então, pode ser dor, não atingir o orgasmo, não ter lubrificação. E quando o não ter libido chega junto, aí a gente tem que ter o acompanhamento com o psico junto, né? Tu sabe que no mundo científico a gente não costuma usar muito o termo libido, né? Uhum. Porque libido, ele não é a mesma coisa que desejo sexual, enfim. Freud que trouxe a noção de pulsão, né? Que é o que nos diferencia dos animais, enfim. Então, felizmente, nós somos conscientes. E essa consciência torna a nossa sexualidade muito mais rica. Uhum. Só que também muito mais complexa, né? Mais difícil. E também nem sempre o nosso sexo fisiológico garante, né, a nossa satisfação sexual, porque nem sempre o sexo biológico é o sexo pelo qual a gente, enfim, né? Busca o interesse na vida futura. Então é muito complexo, né? É mais rica, só que também é mais complexa a nossa sexualidade, né? Nós não buscamos o sexo para procriar, né? Nós buscamos o sexo pelo prazer. Então, basicamente, é isso que nos diferencia dos animais. E pensando desta forma, né? A gente pode ter uma disfunção sexual que pode ser uma ausência de vontade de ter relação. Então, ela pode começar lá no início, né? Então, a gente tem que ver o contexto da disfunção sexual também, né? Se ela começa lá, tá faltando vontade, tá faltando tesão, o que tá faltando? Tá faltando lubrificação, né? A disfunção sexual, ela pode se mostrar pra gente como uma dor, um transtorno de dor genitopélvica, que pode estar relacionado com vaginismo, vulvodínia, dispareunia primária, né? Pode ser uma ausência de orgasmo, né? Uma anorgasmia. Ou um desejo sexual hipoativo, que eu acho que é a maior parte, né? O desejo sexual hipoativo é o que mais permeia os relacionamentos longos, enfim, ou relacionamentos conturbados. Nas fases do desejo sexual, a gente sempre tem que ter
o querer, né? A primeira coisa. O que um não quer, dois não devem fazer, né, Kelly? O famoso sexo por tabela a gente tem que cortar pela raiz. Porque isso não vai ser bom nem saudável para a relação. Então, a gente tem, dentro das fases do desejo, a primeira coisa é tu querer. Se tu não tem o desejo, a gente já precisa trabalhar essa parte. Nós temos a parte do toque, nós temos a ereção feminina também, porque sim, o clitóris ele também cresce, e ele também vai estar estimulando as nossas glândulas de lubrificação. E se a gente não tiver o desejo, a gente não vai ter ereção, consequentemente a gente não vai ter lubrificação, não vai atingir o orgasmo. Então, quando a gente não tem esse efeito... Vamos conceituar desejo, excitação e orgasmo, porque eu deixei anotadinho aqui pra ler pra vocês, inclusive, pra gente não faltar nada. Excitação é uma sensação de prazer na vulva e na vagina que gera a sensação de prazer sexual, o entumecimento e a lubrificação, né? O que é o desejo? É a vontade de ter relações sexuais que gera bem-estar físico e mental, né? E o que é o orgasmo? O orgasmo, ele tem um conceito controverso, tem uma fisiologia indefinida, com curiosidades interessantes, né? Enfim. Mas é um crescente de excitação com um pico no reflexo miotônico, né? Enfim, a gente tem aquele reflexo, inevitavelmente há uma contratura perceptível que pode ser fingida, claro. O famoso... reflexo podal, né? Pezinho. E depois dessa contração, dessa contratura, um relaxamento, né? E esse orgasmo, ele pode ser único, múltiplo, crescente, né? E a doutora Sandra Scalco, que é uma sexóloga muito famosa de Porto Alegre, que eu adoro, e eu super sugiro que as pessoas sigam, acho que é só colocar @Sandra Scalco, ela diz que o orgasmo é a mola propulsora para gostar de sexo, né? E que no final do orgasmo tem aquela sensação de pequena morte. Gosto muito das explicações da Sandra. De tentar deitar pro lado e querer dormir, né? Tu não quer mais fazer nada. Exatamente. Quando o orgasmo foi realmente satisfatório. Exatamente. Então esses são os conceitos, né, gente? Pra gente entender que desejo é uma coisa, excitação é outra e orgasmo também é outra, né? Uhum. E o orgasmo, ele não é obrigatório. Não. Mas ele é bom, né? Por quê? Porque quando a gente pesquisa com mulheres, qual é a transa que elas mais gostam? A que tiveram um orgasmo, né? Claro. Mas a gente não precisa ter orgasmo em todas, realmente? Não precisa. Mas as melhores transas são as que você tem orgasmo. Então, é isso que a gente procura. A gente procura ter o orgasmo, sim, no final de toda a relação. Mas não é obrigatório. E muitas mulheres têm satisfação sexual achando que tem um orgasmo e não tem orgasmo efetivamente. De fato, né? Porque quando você não sabe se você gozou ou você não gozou. Se você teve o orgasmo, você sabe que você teve, normalmente, né? A não ser que realmente falte muito conhecimento, né? Mas o autoconhecimento, ele vem, Kelly, graças, agora a gente tá conseguindo trazer isso, né? Uma coisa que eu sempre falo no consultório, a gente vem com muitas crenças e tabus da questão de fatores de religiosidade, criação, né? Enfim, tira a mão daí que é feio. Tem mulheres que não fazem o autoexame da mama, que não se tocam por ter vergonha do próprio corpo, e, gente, isso é gravíssimo, né? E na nossa parte íntima também, né, Kelly? Tem muitas mulheres que nunca se olharam no espelho, não conhecem, não sabem identificar o que é o normal para saber identificar quando tem algo que não está como deveria ser, né? Porque o prazer é responsabilidade nossa, né, Ana? Então, não adianta você querer que o parceiro te dê prazer se você mesmo não sabe se dá o prazer, né? Exatamente. Ou não tem noção do que você gosta, né? Porque a relação, né, entre dois com a parceria é isso, é cumplicidade. É falar para o parceiro, enfim, o que não está adequado, inclusive quando ele tem alguma disfunção, né? Uhum. Porque homens raramente não têm orgasmo, né? Fala-se em torno de 1 a 3% dos homens não têm orgasmo e 30% deles costumam ter ejaculação precoce, né? Então, ou enfim, alguma disfunção erétil. Homens também têm problemas, numa proporção muito menor do que nós, muito provavelmente pela demanda de trabalho, pela demanda da casa, pela demanda familiar, que acaba sobrando e sobrecarregando as mulheres, muito provavelmente por questões culturais, religiosas, de tabu, de violência, também está relacionado com o fato da relação não estar legal, né? Às vezes relacionamentos longos com parceiros que não estão com parcerias que não estão realmente focadas, né, em dar prazer ou minimamente em dar amor, né? Porque a maior queixa das mulheres é a falta de carinho e a maior queixa dos homens é a falta de interesse sexual. Mas uma coisa tá ligada à outra, né? O sexo, ele começa no café da manhã, né?
Então, se a parceria não te dá bom dia, não prepara um café, não é gentil, como é que à noite tu vai estar pronta pra transar? Não vai querer. Nem Não. olhar pra cara, né? Não. Da pessoa. Depende, né? A não ser que faça por obrigação, né? É. Como, infelizmente, muitas mulheres ainda fazem, se sentem, digamos, na obrigação de corresponder a alguma expectativa. Gente, não é que o homem gosta mais de transar que a gente, né? Não é isso. Todos têm a sua sexualidade e a sexualidade de cada um é muito individual, né? O que acontece é que as mulheres, elas demoram mais para atingir o prazer, para atingir a excitação adequada, né? Costuma-se dizer que a gente leva de 15 a 20 minutos para a mulher conseguir realmente se excitar, né? Com uma estimulação adequada. Então isso é só preliminar. A gente Exatamente. ainda nem entrou na parte de penetração ainda. 15, 20 minutos é ali, ó, brincadeirinha. É oral, ou dedinho, ou beijinho, né? Até realmente a mulher estar pronta. Tem casais que com 15, 20 minutos já transou, já tomou banho, já virou pro lado e já dormiu. O famoso modo britadeira, né? Liga o modo britadeira, deita e dorme. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ter um cuidado. E na questão do não querer também, né, Kelly? Quando as mulheres elas têm dor, ou têm ardência, têm desconforto, se elas têm uma memória de dor, elas não vão querer repetir aquilo. Exatamente. Aí vem aquela coisa de que o ser humano, ele é consciente, né? A gente busca o prazer. Então, se aquela relação ela não é prazerosa, ela não vai mais querer transar, né? É como comida ruim. A gente não quer repetir um prato ruim de comida. Assim como a gente, né, inconscientemente não quer repetir aquela transa, porque sabe que aquele parceiro não vai te dar, né, não vai corresponder, não vai fazer o que tu gosta, né? Mas o que tu gosta, tu sabe, né? Eu tenho que saber, eu tenho que falar, né? A parceria não tem bolinha de cristal. Não tem. A comunicação, em qualquer relacionamento, não só o amoroso, mas em qualquer relacionamento a gente tem que ter comunicação, a gente tem que chegar e falar, né, Kelly? A gente sempre teve essa troca muito legal e é importante que todo mundo sente, conversa. A parceria não tem uma bolinha de cristal pra adivinhar se tu tá gostando ou não. Às vezes tu tá lá com a cara de paisagem, a parceria tá achando que tá arrasando e tu tá ali, ó, meu Deus, acaba logo, né? Então a gente tem que ter essa consciência também de chegar e falar, ó, eu gosto disso e saber o que a gente gosta, né? Se permitir descobrir. E quando for pra cena sexual, e com vontade, né? Não. E engajada, né? Engajado, né? Tá focado naquilo, se doar e com foco. O sexo é troca, né? Então, escutar o gemido, o barulho, né? Explicar, falar antes, durante e depois do sexo, né? É muito importante explicar que tá bom, né? E guiando a parceria, a mão, o toque, o movimento, né? Acho que tudo isso é muito importante. E tempo, tem que ter tempo, né? Define-se que uma relação sexual de qualidade, ela tenha de 30 a 60 minutos, gente. Como que as mães fazem? Desde o início. Então, né? Não são 10 minutos, né? Então, enfim, 10 minutos quando a gente pensa naquela coisa de penetração, né? Filme pornográfico, né? Que infelizmente foi o que ensinou muitos homens, né? E tá totalmente errado, né, Kelly? A indústria pornográfica, elas maquiam as mulheres na região íntima, os homens tomam Viagra. Aquilo ali não é sexo de verdade. Aquilo ali é pornografia que não tem nada a ver com a relação sexual verdadeira, né? E a gente tem que ter consciência disso também, chegar pra parceria. Se tu vê que ele tá ligando o modo britadeira, não é bem assim que funciona, né? E dizer quando machuca, né? Uhum. E parar, enfim. 10 a 20% das mulheres nunca tiveram orgasmo. Outro dado é que 10 a 20% das mulheres têm orgasmo. E outro dado é que 70 a 80% das pacientes 50% das vezes têm. Então é uma estatística muito ruim, né? Mas tem um estudo que fala que é assim, ó. Quem são as mulheres que mais se satisfazem? As que usam brinquedos eróticos, as que entendem a importância do sexo, ou seja, priorizam o sexo, conversam sobre e transam de uma forma mais demorada. Então elas fantasiam mais, elas usam mais a criatividade, ou seja, elas usam todo o recurso possível para tornar aquela cena sexual mais satisfatória, né? E as que se tocam, né? Também. E aí vem aquela coisa, tem mulher que não se toca, que tem vergonha de se tocar, sozinha quem dirá na frente da parceria, né? E isso é importante, o toque, né? O toque para ativar os sensores, né? Nós temos 10 mil terminações nervosas nessa região.
Então, é mega importante que a gente estimule, né, para aumentar a circulação sanguínea, para melhorar a lubrificação, para realmente ter excitação, ter ereção do clitóris, e aí sim poder partir para bate. Exatamente. Exatamente. E Ana, o que que tu acha, assim, ó? Quando elas chegam, assim, como que tu guia a tua consulta como fisioterapeuta? A primeira parte sempre vem educação em saúde, né? O autoconhecimento. Eu bato muito na tecla de a gente precisar conhecer o nosso corpo. Então, tem essa parte da educação sexual, onde eu mostro, tem muitas mulheres que, por exemplo, não sabem que a gente tem a uretra, que é um lugar onde sai o xixi, que tem o canal vaginal, que é onde tem relação, menstruação, via de parto. Tem o ânus também, que é onde sai o cocô. A questão de higiene íntima, de não passar o papel, né? Quando a gente passa o papel, a gente tá machucando a nossa mucosa. Então, a gente já vai criando fibroses, já vai prejudicando a nossa lubrificação. As fibroses, gente, quando a gente afasta a vulva no espelho, por exemplo, ela fica esbranquiçada. É como se fossem umas estrias ali. E isso causa ardência, tanto no começo da relação. Isso aí. Vamos falar sobre isso também. Tanto no começo quanto no final da relação. É importante que a gente não tenha ardência, não tenha dor, né? Então, esse é o primeiro contato. E aí, depois eu sempre pergunto, por que tu faz sexo? E vem mil e umas respostas, né? E eu sempre digo, tem que ser porque tu gosta, tem que ser porque tu quer. E outra coisa que a gente sempre tem que falar, descruza a perna, né? Nós, como mães de meninas, principalmente, a gente já tem que orientar desde pequena, né? Por que não cruzar as pernas? Quando a gente cruza as pernas, a gente tá prejudicando a nossa bacia, a nossa pelve, né? Ela fica descompensada, já favorece uma escoliose, que é a coluna torta. Além de contrair a musculatura íntima. E quando a gente fica contraindo, tem pessoas que trabalham sentadas o dia inteiro com a perna cruzada, a gente vai estar contraindo essa musculatura íntima, prejudicando todas as funções. Urinária, sexual, evacuatória, né? Então a gente precisa descruzar as pernas. Vamos lá, eu tô bem comportada hoje. Isso, aí a gente cruza de forma elegante, que nem a Lady Di, né? Isso. E aí a gente consegue prevenir um monte de problema ali na nossa região íntima, né? Pelo simples fato de descruzar as pernas. Uhum. E a gente deve começar com as crianças, né? Eu escutava muito, cruza a perna e senta que nem menina. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí com a nossa... Uma dica ótima é bote um shortinho por baixo do vestido da sua filha. Isso aí. Aí ela não precisa cruzar a perna, não tem problema. E pode ser bem moleca, pode brincar à vontade. Aliás, meninas deveriam usar, né, shortinho sempre. Acho mais adequado. Uhum. Eu sempre uso na minha, fica a dica. E Ana, tu coloca um espelhinho na frente delas, tu pede pra elas usarem um espelhinho pra se palpar, assim. Sim, eu sempre... primeiro que o meu atendimento eu já sento junto com a paciente na maca. Aí eu coloco o espelho ali na frente. E aí a gente começa mostrando, né, aonde que é cada lugar. Eu peço pra paciente tocar. Tu pede ali na consulta pra ela ir se tocando. Isso, Ou em casas que tem um pouco mais de vergonha, Uhum. né? Tá tudo bem. Tem algumas mulheres que até em casa têm esse problema. E a gente vai trabalhando o relacionamento com o próprio corpo. A gente precisa cuidar e conhecer o nosso corpo, né? Que aí a sexualidade é isso também. Sim. É o nosso relacionamento com o nosso corpo. É. E aí tem toda a parte física também, né? Que a gente faz a inspeção de musculatura, de contração, de relaxamento. O relaxamento a gente sabe que ele é muito mais importante do que a contração. Porque se a gente não relaxa a musculatura, a gente não vai esvaziar a bexiga, a gente não vai sair do banheiro, a gente vai fazer retenção urinária, que é tu não esvaziar corretamente, adequadamente a tua bexiga. Na função sexual também, as mulheres já vão estar super contraídas o tempo todo. A gente tem que cuidar com o pomparismo, porque ele não é pra todo mundo, né? E não adianta comprar o cursinho na internet, né? Pelo amor de Deus. Não façam isso, não rasguem o seu rico dinheiro, porque é um problema, não existe receita de bolo pra todo mundo, uma mulher não é igual a outra. Assim como até os sabonetes íntimos, né, Kelly? Exatamente. A gente tem que cuidar. Às vezes não pode usar sabonete, né? Água. Eu digo, a pepeca não tem que ter cheiro de sabonete, né? A vagina, vulva, é cheiro de vagina. É um cheiro típico, né? E aí, finalizando isso, aí sim, a gente traça um plano de tratamento adequado para paciente. Toca, né? Sempre toca, né? Sim, sempre toca na consulta, região. sempre toca, procurando pontos de dor, né? De pontos de gatilho. Aqueles nozinhos no músculo que a gente tem no pescoço, que às vezes dá uma dor, filha da mãe, né? A gente tem lá embaixo também.
E é isso que causa dor na relação, é isso que causa dor no pré-câncer. Eu tenho pacientes que praticam crossfit, que fazem ciclismo, que são atletas que levantam musculação com mais carga, né? Elas têm muita tensão nessa região íntima. E a gente também está fazendo um estudo guarda-chuva agora sobre a disfunção de ATM, que é o famoso bruxismo, com a contração íntima. A hiperatividade na musculatura nela tá tão tensa que ela não funciona. Isso causa dor, isso causa perda de função, né? Exatamente. Ana, nessa questão aí, quando a queixa é ginecológica, assim, quando é sexual, tu chama o parceiro no teu consultório ou não? Depende de como a paciente se sente. Tem casais que o parceiro vai em todas as consultas e eles participam e pedem ainda, o que eu posso fazer? E tem outros já que não, né? Pode falar palavrão? Pode tudo. Foda-se a parceria, né? Não tô nem aí. Então a gente vai trabalhando sempre em auxílio com a equipe multidisciplinar. E aí eu costumo dizer que assim, gente, a terapia sexual nem sempre é pra salvar o casamento, às vezes é pra acabar com o casamento, né? Porque às vezes tu percebe que aquela não é a parceria adequada pra ti. Se aquela pessoa não está proativa e querendo satisfazer as tuas demandas, acabou, né? Obviamente que a relação não é só sexo, mas parte do princípio de que se ele não está apto a te dar prazer no sexo, ou pra, enfim, te satisfazer nessa parte, né? O resto pra construir um relacionamento. Exatamente, né? O resto família, também, enfim. digamos, tá todo lascado, né? Ou se o cara não quer te ajudar a gozar, quem dirá ajudar a cuidar dos filhos, né? Melhor nem fazer filho com ele. E se já tem, separa e arruma outro. É sobre isso. É sobre isso, né? A gente não quer acabar com o casamento de ninguém, gente. A gente é só a super família, realidade, né? sim. Mas é que é a realidade, né? Tem parceria que não vale a pena manter, né? E aí a terapia sexual é pra isso. A terapia sexual, quando a gente fala, é pelo menos de 10 a 20 sessões, né? Não sei como é que tu explica isso pra eles. Eu não trabalho por sessão. Na parte física, eu trabalho com resultado, né? Tem pacientes que com 2, 3 sessões a gente zera a dor. E tem pacientes que, óbvio, a gente leva mais tempo. Eu tenho parceiras profissionais de psicologia que trabalham com essa parte também. Mas as minhas pacientes, elas sempre falam, Ana, é que tu tira a dor com a mão. E elas vão criando novas memórias, né? Quando elas vão voltando a tentar, e elas veem, opa, não doeu. Pode ser bom. Então, automaticamente o processo já vai sendo construído, né? É uma coisa muito legal, assim. A gente ainda vai fazer um vídeo só sobre educação sexual, né, Ana? A Ana tem um projeto muito legal, mas vamos deixar pro próximo, né? E também na terapia sexual, né, nessas consultas, a gente tem que abordar sobre educação sexual, né? E aí eu anotei aqui algo que eu não quero deixar passar. Então, a gente inicia com a explicação à paciente da anatomia, né, que a Ana estava falando, e o funcionamento normativo da resposta sexual, né? Então, ensinar sobre a resposta sexual, desejo, excitação e orgasmo, aquilo que a gente falou, né? Conceituei recentemente aqui no vídeo. Oferecer informações sobre a importância da sexualidade, né? Se essa mulher ainda não tem noção disso. Durante toda a vida, né, gente? Desde o início da vida sexual até morrer. Porque transar é qualidade de vida. Transar bem é qualidade de vida. E é o maior antidepressivo natural, né, Kelly? Exatamente. A gente tem que ensinar pacientes sobre saúde sexual, infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. E aí entra a camisinha, né, que é muito importante. A gente vai falar daqui a pouquinho. E também ensinar a paciente a permitir e estimular o prazer sexual, né? Explicar o sexo como biologicamente importante, né, para bem-estar físico-emocional da pessoa, enfim, e dessa importância, né, de sentir o prazer sexual. Então, é basicamente por aí que o profissional entra, né? Então, ele ensina, ele oferece toda essa explicação e ajuda a paciente a se permitir, se estimular, enfim, estimular o seu prazer. E falando da camisinha, né, Ana, é muito importante a gente frisar muito isso, da dupla proteção, né? Então, enfim, o papo não é sobre isso, mas a gente percebe muito que assim, namorei, estou namorando, parei de usar camisinha. 2, 3 transas e já na terceira transa já não usa mais camisinha. Gente, o fato dele não querer usar camisinha com você não é sinal de amor.
Certo? Porque não é isso, né? Se é com você, é com todo mundo, né? Se a pessoa transa dessa forma, é como comer, né? Se tu vê uma pessoa comendo feio, né? Não é bonita a forma dela comer. No sexo é a mesma coisa, né? Não usar camisinha é uma prática dessa pessoa. Então não adianta a pessoa achar que é só com ela. Não, eu sou especial. Ele não quer usar camisinha comigo, porque eu sou especial. Não é. E as infecções sexualmente transmissíveis, né, Kelly, elas não mostram no rosto, Não tem né? cara, gente. Sífilis não tem sintoma nenhum, né? Normalmente a gente acaba que descobre sífilis muitas vezes no pré-natal, que é o único momento em que a mulher vai fazer os exames, né? E a gente teve um aumento absurdo de sífilis nos últimos 10 anos, e de HIV, enfim. Por quê? Porque o HIV teve tratamento, né? Então, já que tem tratamento, bora transar sem camisinha. Mas aí tem a sífilis. A sífilis matou inúmeros bebês intraútero, né? Porque a sífilis, ela é altamente letal para os fetos. Então, eu vi muito óbito fetal já nesses últimos anos em decorrência de sífilis. Que merda, né? É. E então faz parte dessa educação sexual também a gente orientar a dupla proteção. O que é dupla proteção? Pô, eu sou adolescente, tomo pílula, mas o meu parceiro tem obrigação de usar a camisinha, né? Então são métodos combinados de contracepção, enfim, de prevenção, né? E não demonizar os hormônios, né, Kelly? Também não, também acho que não. Também acho que não. Para algumas pacientes é importante e, inclusive, os hormônios, eles são tratamento, às vezes, na disfunção sexual, né? Enfim, a testosterona agora foi liberada também, né? Era uma coisa que se usava meio off-label. Normalmente, o tratamento é a terapia sexual, né? O tratamento medicamentoso nem sempre é instituído, é raro até, né? O tratamento medicamentoso. A gente costuma usar mais medicamentos na menopausa inicial ali, né? No climatério, onde as pacientes realmente sentem mais o impacto da ausência dos hormônios, mas normalmente se trata mesmo a disfunção sexual na terapia, né? E não tem remédio, não tem milagre, né? Para homem, a gente tem 2 drogas, né? Bem estabelecidas já, tanto para ejaculação precoce quanto para ausência de ereção, mas para mulher a gente não tem ainda, né? Somos mulheres, né? Somos diferentes, levamos mais tempo para digamos assim, chegar realmente na zona de gestação máxima, né, em relação ao homem. E tem muitas mulheres também que chegam sempre no quase orgasmo e não vem, quase orgasmo e não vem. Nesses casos, o problema é de circulação local, não tá chegando nutriente. E a liberação miofascial, que é uma técnica que a gente usa dentro da fisiopélvica, a gente consegue, maior parte dos casos é com as mãos, tá? Em um ou outro caso a gente usa umas ferramentas de liberação. Por ser uma região muito delicada, né? Mas a gente melhorando a qualidade dos nutrientes, da circulação sanguínea do local, a gente já vai melhorar a função, né? Então, eu já recebi muitas pacientes que nunca tinham tido orgasmo, depois que a gente faz a liberação, elas têm o primeiro orgasmo. E também teve uma paciente que ela me marcou demais. Eram 35 anos de casamento, Kelly. Os 2 sempre foram muito ativos sexualmente. E nos últimos 5 anos ela não tinha mais orgasmo, pós-menopausa, teve 4 filhos. Quando ela vê o vídeo, eu sei que ela vai ver, eu sei que ela vai lembrar. Ela teve um orgasmo, ela disse, Ana, tu é a minha última esperança, não sei mais o que fazer, porque eu escutei que eu preciso tomar taça de vinho, eu escutei que eu preciso... A bebida alcoólica até retarda, gente. Né, ela não ajuda. E ela escutou muita merda, assim. A gente já demora pra gozar, toma um vinhozinho, demora mais um pouquinho. E aí ela chegou assim, tá, e aí? O que eu vou fazer? A gente fez a físio. E literalmente salvou o casamento, porque eles estavam iniciando o processo de divórcio. Então a sexualidade, ela tem sim um papel muito importante. E sim, salva casamentos em alguns casos, ou em alguns casos acaba, né? É que depois de um orgasmo, quem não fica melhor, né? É os hormônios Todo do bem, mundo, né? A relação fica melhor, a gente acorda melhor no outro dia, a gente se olha com mais afeto, com mais carinho, né? E fazer o outro gozar, ajudar o outro a ter a cumplicidade, né? Mostra que a pessoa tá ali comprometida contigo, ela quer te dar prazer, né? Então, às vezes, o casal ele nem tem um diálogo tão bom, mas ali na cama acaba começando, né? Voltando, resgatando, né? E aí, quando é bom na cama, acaba que o outro dia ele também é melhor.
e a relação ela pode ir se, digamos assim, se ressignificando, né? Eu tava falando antes que a disfunção sexual ela é multifatorial, e eu vou ler umas coisinhas aqui porque o desejo sexual hipoativo, falando nessa parte, ele tá, ou até outras, anorgasmia, ou enfim, dores, eles podem estar relacionados é multifatorial, então eu vou ler aqui algumas condições que podem, digamos assim, estar relacionadas à disfunção sexual. Condições médicas como diabetes, hipertensão, tireoidopatias, doenças da tireoide, né? Neuropatias, doença pulmonar crônica, depressão, ansiedade, hipoestrogenismo, que acontece na menopausa, hiperprolactinemia, quando você tem alguns tumores produtores de prolactina, tumores cerebrais, hipoandrogenismo, quando você tem uma queda, né, nos hormônios masculinos, e isso pode acontecer tomando pílula. Medicamentos. Hoje em dia a gente usa muitos medicamentos e medicamentos podem influenciar também no desejo sexual, né? Então, benzodiazepínicos, os remédios para dormir, né? Todos esses benzodiazepínicos, Valium, diazepam, clonazepam, Lexotan, enfim, todas essas drogas influenciam também negativamente. Antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, antipsicóticos, antidopaminérgicos, antiandrogênicos, contraceptivos, bloqueadores adrenérgicos, propanolol, antihipertensivos de ação central, beta-bloqueadores, H2, que é a ranitidina, cimetidina. E aí também tem as causas relacionais. Então, a relação que é conflituosa, de longa duração, uma rotina relacional, né? Ausência de ritual da sedução, ausência de preliminares ou preliminares insuficientes, né? Lembra que a gente comentou, tem que ser 15, 20 minutos no mínimo. Se é pra fazer menos, nem entra pro jogo. Disfunção sexual da parceria, né? Outra questão são os aspectos socioculturais, né? Costumes, valores, tabu, mitos, autoestima rebaixada, né? Valores negativos em relação à sexualidade por uma questão de criação, né? Violência sexual, estupro, abuso, quebra de contrato. O que é quebra de contrato, gente? É traição, né? Que mulher que vai querer um cara que tá te traindo? Ou vice-versa, enfim, né? Traições, elas cursam com desejo sexual hipoativo e dificuldade de entrega, né? Repressão sexual, né? Então, familiar, religiosa e social, no processo de formação da sexualidade do indivíduo, isso inibe a expressão sexual, né? E aí as questões hormonais, então, hiperprolactinemia, hipoestrogenismo, hipotireoidismo, hipoandrogenismo, desconhecimento da anatomia genital, né, e da resposta sexual. Às vezes a pessoa também não tem noção do que gosta. Disfunção sexual prévia, né, porque às vezes se tu tem, por exemplo, uma dispareunia, tu vai ter uma anorgasmia, porque, enfim, não consegue ter a relação, né. Então, quando a gente fala que é multifatorial, é isso. Então, são muitos fatores, múltiplos fatores que podem influenciar na disfunção sexual. Então, tudo isso que eu falei, né? Enfim, às vezes não adianta a gente ir pra físio, a gente ir na gineco, se tem muita coisa contaminada ali no meio, né? Então, na anamnese profissional, a gente tem que discorrer sobre tudo isso também, né? E tentar identificar, né? Tem casos, eu já tive casos de pacientes que elas chegaram na avaliação física e tava tudo certo. Então, não é a físio também, ela não é milagreira, né? Não. Não é milagrosa. Não. Nenhuma profissão é. A gente não faz milagre, mas a gente tenta. Tenta muito. E aí uma coisa que eu queria falar é que a coisa mais sensual que tem é a escuta qualificada, né? Tu explica isso pra elas, se importar, né? E lembrar do que o parceiro falou, né? O relacionamento sempre tem que ter conversa, né, Kelly? E a escuta qualificada é quando a gente larga o celular, principalmente, gente, o celular tá acabando com os relacionamentos, né? Então, Kelly, como é que foi pra ti? Olha no foi olho, bom? né? Foi bom? Foi ótimo? O que tu mais gostou? O que tu gostou? E o que tu não gosta? Porque eu não vou repetir. Exatamente. Né? A gente ter esse contato, a gente ter essa real interação, né? O olho no olho tá faltando em todos os relacionamentos. E dar importância. Nossa, ela gostou. Ai, que legal. Se ela não gostou, vou me empenhar melhor na próxima, né? Vou dar o meu melhor sempre.
É aquela frase, né? Dar menos que o meu melhor é desperdiçar um dom que eu recebi. É, isso mesmo. Então, dar o nosso melhor sempre. E no sexo também, né, gente? É. E o que seria um homem habilidoso? Eu deixei aqui anotado pra gente falar. O que seria um homem habilidoso? A gente tem que explicar para os homens, né, que sexo não é performance. E que não se deve focar só na penetração, né, como algo mais importante do sexo. Para esse homem se tornar, então, mais habilidoso, ele não pode focar só no sexo, ele não pode focar só na penetração, né? E ele tem que investir em tempo. Tempo de qualidade. Tempo, né? E a gente tem que ensinar esse homem a ser hábil, né? Porque a gente não vem com um manual de instruções. Então a gente tem que ter o autoconhecimento. Para ter o autoconhecimento, a gente tem que procurar o profissional, né? Então, ensinar o parceiro faz todo sentido, né? Não adianta esperar que ele saiba, ficar simplesmente parada lá, passiva, né? O sexo é troca. Então, tu também tá cometendo um erro se tu simplesmente tá indo lá pro jogo só pra transar, fica parada lá, né? Não é isso. Só desce pro play quem sabe brincar, né? Então, se é pra descer pro play, brinca direito. E faça a sua parte, né? Te descobre. A gente tem um convite hoje, né, Kelly? Para que todas as mulheres possam se olhar, possam se descobrir, ter um relacionamento de mais carinho com o próprio corpo, né? Nas nossas fases, por sermos mulheres cíclicas, tem as fases que a gente não tá se gostando tanto, tá tudo bem, isso também vai refletir na nossa sexualidade. Mas se permitir ter mais carinho no próprio relacionamento com o próprio corpo, que isso vai refletir também no nosso relacionamento, isso vai refletir na nossa sexualidade e na relação sexual, para ser prazerosa também, né? Acho que a gente falou tudo, gente. Obrigada, Kelly, pelo convite. Eu que agradeço, Ana. E se vocês se vocês estão satisfeitas com o vídeo, ótimo. E se vocês querem saber mais, consultem, né? Consultem conosco. Procuram a ginecologia. Agora eu não tô mais fazendo gineco, né? Só obstetra. Só obstetrícia. Mas enfim, estou falando como ginecologista hoje, mas a gente tem colegas maravilhosas pra indicar. E a Ana como físio. Ana, tu tem uma clínica ali em Igrejinha, né, Ana? Tenho. Fala pras gurias. É a Dona Clínica Integrada, é uma clínica multiprofissional. Temos diversos profissionais para atender ao público feminino. Tem gineco também? Não. Não. Tem psicóloga, Tem psico, tem nutri, tem pilates, tem drenagem, massoterapia, acupuntura. A gente tem vários profissionais lá dentro para estar trabalhando em todas as áreas e todos os ciclos da vida da mulher. Ótimo, gente. Então partiu procurar ajuda, se for necessária. E se essa ajuda não for necessária, que isso sirva pelo menos para vocês terem um conhecimento maior sobre e para procurarem o autoconhecimento. Obrigada, Ana. Obrigada, Kelly. Foi um prazer te receber. Beijo, gente. E Até até o mais. próximo vídeo.